Nós vamos ler o texto e depois eu vou ler o texto de novo, palavra por palavra, versículo por versículo, fazendo as observações. Então, Hebreus 12 diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes? Logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Segui a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Nós vamos falar hoje sobre santificação. Nós vamos falar sobre santificação hoje, e nós vamos usar esse texto aqui como base para nossa reflexão de hoje. Semana passada nós falamos sobre o quê? Sobre o quê? A doutrina da justificação. Nós falamos sobre a justificação semana passada. Ano passado nós também falamos. Nas palavras de Louis Berkhoff, justificação é, só para dar uma relembrada aí na sua cabeça, declarar judicialmente que o estado de uma pessoa está em harmonia com as exigências da lei. Declarar judicialmente que o estado de uma pessoa está em harmonia com as exigências da lei. Isso é a justificação. Esse é o que Deus fez com a gente. Ele nos justificou. Ele declarou que nós estávamos em harmonia com as exigências da lei, porque Jesus cumpriu por nós. E aí ele declarou: você é alguém que está em harmonia com a lei. Você não quebrou nada da lei. Você pensa: não, mas eu quebrei. Mas eu te declaro como alguém que não quebrou. Mas como isso? Meu filho Jesus cumpriu tudo, e como agora eu
Eu coloquei em você a fé nele, você herda as bênçãos que ele conquista e os benefícios que ele conquista na cruz. Então eu te declaro agora justo, em harmonia com as exigências da lei. Diante da lei você não quebrou nada. Sabe por quê? Porque você morreu para a lei. Você foi crucificado com Cristo. E se você está morto, você não tem que cumprir lei nenhuma, não é verdade? Me diz quem que vai lá no velório cobrar a multa que o defunto não pagou. Alguém vai cobrar multa para o defunto? Não vai, gente. Por quê? Porque você morreu, você não tem mais o que fazer com a lei. A lei não tem poder sobre você. Você morreu. Sabia disso? E o que Paulo diz para nós é que nós morremos com Cristo, por isso nós morremos para a lei e ela não tem mais do que nos acusar. Nós já morremos com Cristo. Nós somos crucificados com Cristo e nós ressuscitamos com Cristo. Estamos assentados nos lugares celestiais. Tudo isso pela fé em Jesus Cristo. Esse negócio já aconteceu já. Se você crê em Jesus, isso aí já aconteceu. Agora, às vezes você pode olhar para a sua vida e pensar assim, que vidinha miserável que eu tenho, como que eu estou assentado nos lugares celestiais? É aí que está. É aí que entra a justificação. Porque você pode ter sido declarado judicialmente alguém em harmonia com as exigências da lei, alguém justo, mas você ainda não começou a desfrutar de tudo isso que já foi comprado e te concedido em Jesus. Então a gente tem que começar a desfrutar daquilo que nós ganhamos. Um exemplo, para a gente fechar a justificação, essa lembrança, né, esse relembrar que nós estamos fazendo da semana passada, é o exemplo de Mefibosete e Davi. Alguém sabe quem foi Mefibosete? Alguns gatos pingados. Mefibosete, mais ou menos. Mefibosete, gente, era filho de Jonatas. Sabe quem que é Jonatas? É o melhor amigo de Davi. Jonatas é o melhor amigo de Davi e é o filho de Saul, o maior inimigo de Davi. E Mefibosete é o filho de Jonatas. E quando as coisas já passaram, tudo, Davi já está reinando, as coisas já estão acontecendo lá, chega um certo momento que alguns caras querem vingar Davi, e Davi nunca pediu para os caras vingarem ele, porque Davi é um cara perdoador. Saul queria matar ele muitas vezes, e ele ainda assim tratava o Saul com misericórdia. E tem uma certa altura do reinado de Davi, aonde uns servos de Davi queriam ir lá justificar ele, fazer vingança. Então eles vão lá e matam alguns da descendência de Saul. E fala assim, ó Davi, e leva a cabeça para Davi. Davi aqui é a cabeça do descendente do seu inimigo. Ele falou assim, ó gente, se eu quisesse vingança, eu tinha pedido para vocês. Agora vocês vão morrer. Eu tinha perdoado ele já. Aí acontece um monte de coisa. Aí Davi chega e ele fala assim, existe ainda algum descendente de Saul para que eu use de bondade para com ele? E aí fala, tem Mefibosete. Quem que é Mefibosete? Mefibosete é um cara que quando ele era criança, tinha 5 anos de idade, rolou uma notícia lá no reino de que Saul e Jonatas tinham morrido. E aí a criada, a babá dele, pegou ele, saiu correndo, tropeçou e derrubou ele no chão. E ele quebrou os pés e ele ficou coxo. Ele ficou coxo. Então, provavelmente ele tinha os pés para dentro ou alguma deficiência assim nos pés. E ele era um coxo, ele era neto do maior inimigo de Davi. E aí quando Davi vai atrás de Mefibosete, ele fala assim, eu vou usar de bondade com você. Mefibosete fala assim, mas quem sou eu diante do Senhor? Eu não passo de um cão morto. Quem sou eu para o Senhor me tratar, ó rei, com grande misericórdia? Eu sou descendente do seu inimigo. E ele não tinha nada. As terras de Saul, que eram para ser dadas por Mefibosete, já tinham sido tomadas. Ele não tinha nada, ele era um coxo, que tinha uma família que não tem detalhes, mas era um cara que era da descendência real, mas que não tinha nada ali. Um deficiente sem propriedade. O cara era o lixo. E aí Davi chega para ele, eu quero usar de bondade com você. Aí ele fala, quem sou eu, Senhor? Eu sou um cão morto. E aí Davi fala assim, de jeito nenhum, por amor a Jonatas, eu vou restabelecer tudo que foi tomado de você. E aí Davi compra de volta e devolve para Mefibosete tudo que era direito dele por herança, que foi dado pelo seu pai. Ou melhor, que deveria ter sido herdado de Saul, que foi rei. Davi compra de volta e devolve para Mefibosete, e ainda mais que isso, ele faz Mefibosete se assentar à mesa real.
todos os dias da sua vida. O cara era um verme. De repente o rei chega lá e fala assim: por amor a Jonatas, não é por amor a você, Mefibosete, é por amor a Jonatas, eu te acolho de volta. E aí Davi faz Mefibosete sentar na mesa do rei e restaura todos os bens dele. Isso é a representação da justificação pela fé, pela graça de Deus. Nós éramos os Mefibosetes, nós, coxos, imprestáveis, sem nada, porque o pecado tirou de nós todo o direito de alguma coisa. E aí o rei vem para nós: eu quero usar de bondade com você. E ele restaura tudo aquilo que foi roubado por Satanás por causa do nosso pecado. E aí ele restaura para nós e ele faz a gente sentar na mesa real. E a gente não passava de um cão morto. Isso aí. É isso aí que aconteceu. Essa é a representação do que é a justificação pela fé. Pela graça de Deus. Ele chega e nos resgata de volta. Isso feito, Mefibosete, ele começa a desfrutar da companhia do rei e das bênçãos do rei. E isso começa a mudar a maneira dele viver, a maneira dele pensar. Então ele vai reaprender, porque a vida inteira ele foi tratado lixo, mas agora ele começa a ser tratado como gente. E mais do que isso, ele está sentado na mesa do rei. Tem como a cabeça desse sujeito não mudar com o passar do tempo? Ele vai ser bem tratado como ele nunca foi bem tratado a vida dele inteira. Ele vivia fugindo de Davi. De repente Davi fala: não, você é meu amigo, não meu inimigo. Gente, é aí que entra a santificação. Nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo, porque Deus, pela sua graça, gerou fé no nosso coração. E agora Ele fez nos assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus, segundo Efésios. E a gente está lá. Colossenses também, capítulo 3, fala a mesma coisa. Efésios 2 fala a mesma coisa. Efésios 1 e 2. E agora nós estamos sentados nos lugares celestiais. E o que vai acontecer na nossa vida? Nós vamos continuar sendo as mesmas pessoas de sempre. Porque assim, Deus me ama tanto que Ele me aceita como eu sou. E Ele vai deixar eu ser essa porcaria para sempre. Será que é isso aí? Fica aí? Acaba por aí? Nós estamos salvos, beleza? Acabou? Ainda bem que não. E um dos momentos Jesus solta no Evangelho de João, ele fala assim: a vida eterna é essa, que conheçam a mim e aquele que me enviou. Justificação pela fé é quando a gente começa a ter acesso à vida eterna, que é conhecer Deus. E a santificação é o processo no qual a gente vai sabendo quem Ele é. A gente vai descobrindo quem Deus é e quem a gente foi criado para ser. E a gente vai entendendo que nós temos crise de identidade, porque a gente vive como se Deus não existisse. A gente só pratica o pecado porque a gente não acredita no amor, na bondade de Deus. Aí quando o processo de santificação começa a acontecer na nossa vida, nós vamos descobrindo que a gente tem crise de identidade. Deus fala: você é meu filho. E a gente vive como se a gente não fosse assim tão amado por Ele. A palavra santificação vem da palavra hebraica que tem uma raiz que tem dois significados e que ninguém sabe dizer direito qual que é. Uma das palavras é brilhar, que quer dizer, remete ao brilho, à pureza, à beleza. É tão puro que brilha. E a outra palavra significa cortar, que é de separar. Então, quando nós vamos falar de santificação, que é a obra do Espírito naqueles que foram justificados pela fé, a gente está falando sobre o Espírito Santo polir o nosso caráter, de maneira que o nosso coração vai começar a brilhar a imagem de Jesus Cristo. E o Espírito Santo vai nos separar, Ele vai nos divorciar, como lá diz em 1 João capítulo 1, que fala assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. E a palavra purificar significa divorciar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele vai nos divorciar desse pecado. Esse pecado não vai ser mais um só conosco. Nós e o pecado que nos acompanha desde sempre não seremos mais o mesmo. Nós seremos divorciados do nosso pecado. Então nós vamos ser separados do pecado e da iniquidade. E o nosso coração vai brilhar a luz de Jesus. Santificação é isso. A gente é separado da sujeira e a gente começa a brilhar a luz de Cristo. Eu quero pedir ajuda para o Jonathan Edwards aqui,
que ele fala um negócio muito interessante. Ele fala assim: os teólogos fazem distinção entre a perfeição moral e a perfeição natural de Deus. Por moral, entendem os atributos que ele exerce como agente moral. 2 pontos: justiça, verdade, fidelidade e bondade. Ou, para dizer em uma palavra apenas, santidade. Os atributos ou a perfeição natural de Deus são aquilo que, segundo a concepção que fazemos dele, consiste em sua grandeza, poder, conhecimento, existência eterna, onipresença e majestade impressionante e terrível. Então ele faz uma distinção, ele fala da perfeição moral e da perfeição natural de Deus. Isso aqui é importante para você entender santidade. Então ele fala o que é a perfeição moral. Perfeição moral é o caráter de Deus, é a justiça, é a bondade, é a santidade, é a fidelidade, é a verdade. Deus ele vai agir sempre movido por essas virtudes. O que vai mover Deus a agir, se é que a gente pode colocar desse jeito, são sempre essas virtudes morais. Deus, na sua perfeição moral, ele é justo, ele é verdadeiro, ele é bondoso, ele é fiel. E ele não tem como não ser isso. Entende? Deus não tem como mentir. Não dá. Ele é alguém que é verdade. Deus é verdade. Não tem como Deus ser infiel. Ele é fidelidade. Ele é bondade. Você vai passando os olhos no Antigo Testamento inteiro e Deus está sempre falando a mesma coisa. Eu quero que vocês me conheçam. Eu não quero sacrifício. Eu quero misericórdia. Se vocês me conhecessem, vocês saberiam que eu quero misericórdia. Por quê? Porque Deus é a misericórdia e o amor. Ele é isso. Não tem como ele não ser. Não tem como o laranjado ser rosa, não é. Não sei se esse exemplo ajuda, mas não tem como. Não tem como esse concreto ser gelatina, entende? É a substância, é a essência. Deus é. Isso é a perfeição moral de Deus, que é resumido em uma palavra só: santidade. Isso é santidade, é a perfeição moral de Deus. É a justiça, é a bondade, é a misericórdia, é a verdade. Agora, os atributos da perfeição natural de Deus são os poderes de Deus, se é que a gente pode chamar assim: a onipresença, a onipotência, a sua existência eterna e tudo mais. E a gente precisa entender essa distinção para a gente entender o que é sermos participantes da sua santidade, porque senão nós vamos achar que ser participante da santidade é a gente começar a ser autoexistente, onipresente e onisciente. Está entendendo a importância do negócio? Então nós temos que entender o que é a santidade de Deus para entender o que Ele está querendo fazer com a gente quando Ele quer nos santificar. E agora eu vou pedir ajuda do A.W. Tozer. A essência do ensino de Cristo é que a verdadeira grandeza está no caráter, não na capacidade ou posição. Em sua cegueira, os homens sempre pensaram que os talentos superiores tornam grande um homem. E é isso que a vasta maioria acredita hoje. Ser dotado de habilidades incomuns na esfera da arte, ou da literatura, ou da música, ou da política, por exemplo, é em si mesmo tido como prova de grandeza. E quem é assim dotado é aplaudido como grande homem. Cristo ensinou por sua vida e por sua vida demonstrou que a grandeza está em maiores profundidades. O Tozer fala que a verdadeira grandeza está no caráter, não na posição ou no talento. Olha como isso pode se fazer percebido no nosso meio. Nós podemos ter um pastor que é muito mais empolgante e carismático e que tem uma igreja de 2.000 membros. E nós podemos ter do outro lado um pastor que não prega mais que 40 minutos, porque esse não é o dom mais forte dele, e que a igreja dele tem 200 membros. E o pastor da igreja pequenininha é muito mais santo do que o pastor da igreja grande. Por quê? Porque santidade não tem a ver com o talento ou a capacidade. Santidade tem a ver com o caráter. Santidade tem a ver com aquilo que está dentro de nós.
Então o pastor da igreja de 2.000 membros, ele pode ser um cara assim super feliz, porque ele está fazendo a igreja acontecer. Enquanto isso, o pastor da igreja de 200 membros, ele vive quebrantado, porque ele pensa que ele não merece ter 200 pessoas para pastorear, porque ele é indigno. E ele reconhece a grandeza de Deus. Entende que Deus abençoar é diferente de Deus aprovar? Isso é essencial para a gente entender santidade. A gente ser abençoado por Deus não significa que a gente está sendo aprovado por Deus. E é isso que faz toda a diferença nesse nosso processo de santificação. Porque a gente vai ser abençoado por Deus, e Deus vai cuidar de nós. Se nós somos seus filhos, Ele vai nos abençoar. Ele abençoa até os malignos. Ele deixa até o Osama Bin Laden viver. Ele deixa até os Estados Unidos chegar onde está chegando. Deus abençoa até os homens ruins. Ele abençoa. Isso não significa que nós estamos sendo aprovados por Deus no nosso coração e no nosso proceder. Então, a santidade é a capacidade que nós temos de receber as bênçãos de Deus, e as oportunidades, e os talentos de Deus, e tudo de bom nessa vida, mas não deixar o brilho dessas coisas arrastarem o nosso coração. O que arrasta o nosso coração é o amor pela justiça, e não por aquilo que é mais gostoso. Santificação é quando o caráter da justiça de Deus e da bondade de Deus começa a ser implantado em nós. E nós não escolhemos aquilo que é mais gostoso ou que é mais confortável, mas nós escolhemos aquilo que é justo e aquilo que revela misericórdia. Então o pastor da igreja de 2.000 membros, ele pode ter um carrão bom pra caramba. E o pastor da igreja de 200, ele pode ter um carro ruim, não porque ele ganha menos, mas porque o coração dele está empenhado na obra missionária. E ele decide ter um carro pior para poder exercer misericórdia, a bondade e abençoar missionários que estão precisando de ajuda. Isso é muito importante para a gente, antes da gente começar a querer estudar e entender dons espirituais. Porque o pastor da igreja de 2.000 membros pode ter dom de profecia. E o pastor da igreja de 200, ele pode ser um simples ensinador da Bíblia, que não tem muita variedade de dons. E esse cara pode ser mais santo do que aquele. Nós vemos isso na igreja de Corinto. A igreja de Corinto é uma bagunça. Sabe por quê? Porque dom espiritual é uma graça, não é algo merecido. Então os caras tudo zoeira lá. O cara dormindo com a madrasta, o outro roubando, o outro entrando na justiça com o próprio irmão da igreja. É uma zoeira a igreja de Corinto. E os caras estão orando em língua, profetizando, e está acontecendo de tudo. Parece um pouco com o que está acontecendo no Brasil hoje, né? Agora, santidade não é simplesmente os talentos ou as capacitações que eu recebi, mas santidade é a minha capacidade de lidar com o que eu ganhei. Martin Lloyd-Jones diz o seguinte, que a pior coisa que pode acontecer com uma pessoa é ela ficar bem sucedida antes da hora. A pior coisa que Jesus pode fazer comigo é me fazer famoso e bem conhecido por esse Brasil, antes de dar um caráter inquebrável. Porque aí, é questão de um ano para a soberba, a arrogância, a luxúria e todos os pecados do meu coração virem à tona. E na mesma velocidade que eu subi, eu desabo. Porque a santidade não foi impressa no meu coração. A bondade, o amor à justiça, ele não foi colocado dentro de mim. Vocês estão entendendo o que é santidade, gente? Santidade não é capacidade ou talento. Santidade é o caráter, é o amor à justiça, é o amor à misericórdia. Essa semana eu quero deixar uma tarefa para você. Você tem que ler Romanos 6, 7, 8. Tá? Uma tarefa para você. Leia Romanos 6, 7, 8. Então você está lá em Hebreus 12. Tendo dito essas coisas, nós vamos começar de novo aqui. Porque o que está acontecendo?
Paulo começa no versículo 1 falando assim: nós estamos cercados de testemunhas. Então vamos desembaraçar de todo o peso e do pecado que nos assedia e vamos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. O peso, como eu já falei aqui, é estorvo, peso morto. É coisa que não cheira nem fede na sua vida. Não cheira nem fede na sua vida. Isso é que é um peso. Sabe peso morto? Tipo, que cor de camiseta você vai usar hoje? Isso aí é estorvo, isso não faz diferença nenhuma na sua vida. Se você tem um Gol ou você tem um Fusca, você pode achar que faz diferença, mas se está te levando para o lugar que você precisa, não faz diferença. Então, vamos desembaraçar de toda a futilidade da vida, de tudo que é pífio, e vamos correr a carreira que está proposta para nós. Fazendo o quê? No verso 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, que em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, humilhação. Está sentado à destra do trono de Deus. Aqui nós já começamos a revelação do que a santidade é. Está aqui nesse texto. Versículo 2 é a descrição clara do que significa santidade. Jesus amou a justiça e a misericórdia. E ele não estava nem aí com o preço que isso ia custar. Ele não fez caso de ser humilhado, cuspido, maltratado, para que ele pudesse cumprir a justiça e a misericórdia. Esse é o coração de Jesus. Se a gente vai... Gente, o povo de Hebreus, dessa carta aqui, parece que eles estavam começando assim, começar a se importar com coisas que não tinham importância na vida. E aí o autor vai falar assim, gente, vamos deixar esses negócios para lá e voltar a olhar para Jesus. Porque ele não mediu esforços para praticar a justiça e a misericórdia. É por isso que Jesus morreu por nós. Para poder satisfazer a justiça do Pai e exercer e manifestar a misericórdia do Pai. E ele não fez caso do quanto isso ia custar. Gente, isso é santidade. É a gente não se importar com o quanto custa ser igual ao nosso Deus. Eu não me importo com o quanto custa ser bondoso com alguém. Ou quanto custa ser justo. Irmãos, eu tenho calculado o tempo inteiro, no ponteiro do velocímetro, a que velocidade eu estou caminhando, porque eu quero ser justo como meu Pai. A justificação e o entendimento da justificação, ela faz a gente querer ser justo. É um amor pela justiça e pela bondade de Deus. Versículo 3. Considerar, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Então, Jesus é nossa inspiração. Se a gente conseguir lembrar constantemente da disposição de Jesus e do que Ele fez por nós, nós não vamos desanimar de ser crente. Nós não vamos desanimar de ser crente. Ok? Agora nós vamos para a parte que vai falar mais diretamente. Versículo 4. Ora, a vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. E estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado. Até aqui por enquanto. Você já parou para meditar no versículo 4? Alguma vez? Olha o que o Paulo está falando. Eu falo Paulo toda hora, mas nós sabemos que foi Paulo que escreveu essa carta. Olha o que o autor está falando. Vocês não resistiram ao pecado ainda até o ponto de sangrar por causa da santidade. Nós não fizemos isso mesmo. Quando dá dor de cabeça, nós não viemos no culto. Não é verdade? Eu estava com febre. Não deu para ir no evangelismo. Torci o pé. Olha o que o Zezão está falando aqui para nós. Vocês não sangraram ainda por causa da santidade. Vocês não chegaram nesse nível ainda. Gente, então nós temos que entender. Esse é o alvo de Deus para nós.
O alvo de Deus para nós é quando a gente esquece totalmente da gente. Você pode estar doente, seu pé pode estar quebrado, você pode estar arregaçado, você pode estar com tuberculose, que você quer ser santo mesmo assim. É por isso que a história de David Brainerd impactou tanto. E ele é uma das 3 principais influências das missões modernas. Não porque ele alcançou tanta coisa até os 29 anos, mas porque ele alcançou o que ele alcançou, que não foi tanta coisa assim, mas passando por o tanto de problema e doença e aflição que ele passou. Ele tinha depressão. Ele pregou entre os índios sozinho durante alguns anos, sozinho. Ele dormia assim, ó, céu aberto, pegou pneumonia, morreu de tuberculose. Ele sofreu tudo quanto é tipo de coisa. O diário de David Brainerd são os últimos. Ele é uma junção de algumas partes do diário dele que o Jonathan Edwards coletou junto com os últimos dias da sua vida, onde o Jonathan Edwards fala assim que ele teve o prazer de ouvir o David Brainerd orar em voz alta enquanto ele morria de tuberculose no quarto. Isso é santidade. Irmãos, nós não resistimos ao ponto do sangue ainda. Nós não resistimos ao pecado ao ponto de sangrar. A gente fica um pouquinho triste porque alguma coisa deu errado na semana, nós não viemos no culto. Eu estou meio desanimado hoje, não vou orar, não vou ler a Bíblia. Olha o que o texto está falando para nós. Esse é o projeto de Deus para a nossa vida. Por quê? Porque nós estamos olhando firmemente para quem? O que Jesus fez? Ele não estava nem aí com quanto ia custar viver a santidade, amor, justiça, bondade, verdade. Ele não estava nem aí. É isso que nós estamos querendo dizer quando nós falamos: Senhor, eu quero ser igual a Jesus. Eu quero esquecer de mim completamente. Não essa palhaçada da psicologia de que para amar o próximo você precisa se amar primeiro. Isso é idiotice, mentira. A Bíblia nunca falou isso. Ama o próximo como a ti mesmo. Então eu tenho que me amar antes para depois amar o outro. Mentira. Você tem que amar Deus. E porque você ama Deus, você vai amar o outro. E você esquece completamente de si. Porque amar Deus satisfaz todo o vazio que existe em você. É só assim que a gente vai conseguir chegar no ponto da nossa luta contra o pecado, resistir até o sangue. Você quer a prova de que santidade é isso? É só você olhar para aqueles que andaram com Jesus. Todos eles foram martirizados. Eles resistiram até o sangue. Eles amaram a justiça e eles amaram a misericórdia, até o ponto de entregar a sua própria vida. Todos os apóstolos morreram martirizados. E aí o cara fala o seguinte para nós: estáis esquecidos da exortação. Mas esquecido do que, gente? Do que ele está falando? Que o povo está esquecido. Por que esquecido? Porque, pelo jeito, com que ele começa aqui no início do capítulo 12, o pessoal estava começando a se apegar com futilidade. O povo estava esquecendo, e você precisa prestar atenção nisso, o povo estava esquecendo que viver e encarnar a santidade satisfaz todo o desejo do nosso coração. A santidade nos sacia na nossa fome, no nosso desejo, nas nossas vontades, nos nossos sonhos. A gente para de ter vontade. A única vontade que toma conta do nosso coração é ser justo e ser misericordioso. O que o cara está falando para nós é o seguinte: vocês esqueceram da exortação. Qual que é a exortação? A exortação é consolo, a exortação é auxiliar, é ser compreensivo, é pegar e puxar de lado e animar a pessoa para alguma coisa. Isso que é exortação. Exortação é você ser amigável com alguém e conduzir essa pessoa na direção certa. Isso é exortação. Vocês estão esquecidos da exortação. Qual que é a exortação? Os caras estavam voltando a se apegar com peso, com pecado, com futilidade. E aí ele está dizendo: vocês esqueceram da exortação. Qual que é a exortação? É que a santidade, quando ela é vivida, ela faz o nosso coração transbordar de alegria. E a gente não quer mais nada além de ser parecido com o Senhor Jesus. Os nossos apetites desaparecem.
Essas foram as palavras de William Duma. William Duma foi um pregador da África que entrou numa igreja um dia e ele foi salvo naquele culto. Um culto tradicional e calmo na África. E naquele dia ele foi salvo. E quando acabou o culto, ele chegou para o pastor e falou assim: pastor, me dá uma igreja. Ele: como assim? Me dá uma igreja? Ele: como assim? Eu quero uma igreja. Eu quero uma igreja. Eu quero cuidar de uma igreja. Ele falou: ah, que bom, você está visitando a gente aqui. É a primeira vez que eu estou aqui, me dá uma igreja. Ele falou assim: você fez curso de teologia? Você se formou? Você estudou Bíblia? Ele: não. Você terminou o ensino médio, sei lá qual que era na época? Não, não fiz. Ele falou: ah, então continua vindo nos cultos aí que a gente vai criar uma relação legal aí, quem sabe, né, mais pra frente. Ele: tá bom. 3 domingos depois, o mesmo cara, acaba o culto, o cara chega e fala assim: pastor, o senhor vai me dar uma igreja? Ele fala: mas o que você quer mesmo? Eu quero uma igreja, eu quero ser pastor, eu quero uma igreja, você pode me dar uma igreja para eu pastorear? Ele fala: mas quem que é você? Ah, eu lembro quem você é. Você é aquele cara que veio 3 domingos atrás aqui, né? Ele falou assim: pastor, eu fui salvo 3 domingos atrás. E Deus falou comigo que era para eu ser pastor e viver para a obra dele. Depois daquele domingo que o senhor falou que não me daria uma igreja, eu saí pela essa porta da igreja, caminhei até o fim da rua, entrei no meio da floresta, achei uma caverna. Eu passei 21 dias lá em jejum, lavei o meu rosto no riacho e eu orava a Deus. E o Espírito Santo me visitou e falou assim: você vai voltar, você vai curar os enfermos e as pessoas vão se converter através de você. Pode voltar. Porque eu falei para o Espírito Santo que se ele não tivesse nada para mim, ele tinha que falar para mim alguma coisa. E eu estou aqui 21 dias depois. O senhor vai me dar uma igreja? Aí ele falou: então tá bom, nós vamos ter uma conversa aqui com o nosso conselho. Nós temos aqui alguma coisa que pode ter a ver com você. Ele teve uma conversa com a liderança da igreja, o pastor. E aí eles tinham uma congregaçãozinha de uns 10 membros lá na periferia da cidade. Uma choupana. Ele falou assim: ó, nós temos um negócio, pode ir para lá. A conversa da liderança da igreja foi assim: ó, o cara quer uma igreja, vamos lá, ué. Como ele não é chamado mesmo, as pessoas vão perceber e daqui a pouco vão mandar ele embora e ele vai descobrir que ele não foi chamado por Deus para nada. E ele está doido. Ela se tornou uma das maiores igrejas da África do Sul. Pastor William Duma. Com milagres acontecendo. E pessoas se convertendo. E aquela outra igreja, Boa Zona, desapareceu. E quando o William Duma ele foi falar para o pastor que Jesus tinha chamado, ele falou assim: eu não tenho mais apetite. Você consegue entender isso? Eu não tenho apetite. Eu não tenho desejo de nada. Eu não quero mais nada. Eu só quero Deus. Eu só quero ser igual a Ele. Eu só quero me conformar à imagem de Cristo. Eu só quero ser santo e justo. É só isso que eu quero. Por quê? Porque a prática da santidade, a vivência da santidade, satisfaz toda a carência que nós temos no nosso coração. Você para de ter sonhos que você sente que não falta mais nada em você, que Jesus está sendo gerado em você, você está se tornando como Ele. E aí o que o texto diz para nós é: vocês estão esquecidos dessa exortação, de que quando vivemos a santidade de Deus, nós não sentimos falta de mais nada. Agora, para a gente viver a santidade de Deus, para a gente ser formado e moldado à imagem de Cristo, à justiça de Cristo, à misericórdia de Cristo, nós temos que ser corrigidos pelo nosso Pai. E essa é a grande distinção do salvo para o não salvo. É a grande distinção de Jacó e Esaú. É que Jacó era disciplinado o tempo inteiro. E parece que ele se ferra a história da vida dele inteira. Porque Deus está disciplinando ele. E Esaú não. Esaú é um cara rico e próspero.
Jacó também, só que ele está sofrendo toda hora tem problema, é o tio dele que passa a perna nele, é ele que faz isso, que faz aquilo, e Deus está toda hora no pé dele. Porque isso nos distingue de quem não é salvo, é que Deus está nos disciplinando. Isso deveria alegrar o nosso coração, porque nós estamos nos transformando em pessoas à estatura de Cristo. E isso vai satisfazer completamente todas as nossas necessidades. Todo o nosso desejo, toda a nossa angústia, toda a nossa ansiedade, ao ponto de a gente conseguir resistir ao pecado até o sangue, sem fazer força. Você consegue conceber isso na sua mente? Que você não vai fazer força para dizer não para o pecado? Porque tudo que existe em você é a santidade de Jesus Cristo. Como não sonhar isso para a sua vida e para a minha vida? Olha qual que é a exortação do verso 5. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor. Nem desmais quando por ele és reprovado. Por que correção? O que isso tem a ver com santidade? Porque a santificação é ser endireitado por Deus. Então, não despreza quando Deus começa a te corrigir, porque Ele está te fazendo voltar para o prumo. E aí a outra exortação é: não desmaie quando por Ele é reprovado. Sabe o que desmaie? Essa palavra desmaiar significa desprender ou afrouxar. Quantas pessoas você não conhece que são assim? O dia que na igreja foi puxada a orelha dela, porque ela tinha que melhorar, ela vazou fora. Como assim, né? Como assim, cara? É gente com crise de identidade. É gente que não entendeu que foi predestinado, justificado, e agora está sendo santificado para poder ser a imagem de Cristo. E que nele nós temos plena satisfação. Então, esse chamado é: não desanime, não se afaste de Deus quando pensar na santificação. Não desmaie quando por ele és reprovado. E essa palavra, reprovado, é pela palavra repreender severamente, ralhar, admoestar, reprovar, exigir prestação de contas, mostrar para alguém sua falta, exigir uma explicação. Cara, não afrouxa quando alguém vier perguntar como é que está o seu coração. Não desanima de Jesus quando alguém vier falar assim: e aí, como é que está? Quais são suas lutas? Quais têm sido suas dificuldades? Quais têm sido seus pecados? Não afrouxa quando o pastor fala de santidade no culto. Quando a gente fala de pureza, quando a gente fala de arrependimento, tem gente que arrepia quando ouve arrependimento. É isso que o texto está falando, não afrouxa. Esse é o fim para o qual Deus nos justificou. Verso 6: porque o Senhor corrige a quem ama, e Ele açoita a todo filho a quem recebe. Deus te recebeu como filho. Ele vai te fazer passar por um processo. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes? Logo sois bastardos e não filhos. Gente, olha só o que esse texto diz para nós. Ele está falando o seguinte: se Deus não te corrigir, se Ele não te confrontar, se Deus não te constranger a abandonar o pecado, se Ele não gerar arrependimento no seu coração, se você não passar por isso, é porque você não é filho dele. Se você não tem vontade de mudar, se você não é afligido por causa do seu pecado, se ele não incomoda seu coração, é porque você não é filho dele, você é bastardo. E a pergunta que fica é: do que nós somos participantes se Deus não está nos corrigindo? Porque a salvação é o direito que foi comprado para nós, para que nós pudéssemos ser participantes da santidade de Deus.
Ou você não sabe que foi por isso que Jesus morreu por você na cruz, para te fazer uma nova criatura e te fazer parecido com Ele? Do que a gente vai participar se a gente não aceitar o tratamento e se a gente não caminhar nessa direção de ter o nosso coração transformado, a nossa mente transformada, as nossas ações transformadas? Que bênção que nós vamos receber de Deus, porque a grande bênção de todas é a santidade de Deus implantada em nós. O apóstolo Pedro diz o seguinte, lá em 2 Pedro 1,4, ele fala o seguinte: nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Esse é o grande projeto de Deus para a nossa vida, para a vida da igreja. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. É te fazer participante da natureza divina. Consegue imaginar isso? Participante da natureza divina. Você tem a mesma natureza que Deus em você. Olha só o que ele diz no verso 10. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, os nossos pais, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, crescimento, a fim de sermos o quê? Participantes da sua santidade. Antes de você descobrir qual é o seu dom, qual é o seu ministério, qual é o seu chamado, o grande projeto de Deus para a sua vida é santidade. Isso é o que você precisa buscar. Antes de você saber como que você vai servir Jesus, santidade é o grande projeto de Deus para a sua vida. É por isso que Ele te salvou, Ele está trabalhando você. E sem santidade, todo ministério se torna sem sentido. Porque os dons e os talentos que Deus nos dá e o nosso ministério são maneiras específicas da gente revelar quem Ele é. Santidade é o que Ele é. É como se a gente tivesse instrumento, e é como se a gente tivesse instrumentos musicais, mas a gente não tivesse letra. Você tem um dom, você tem um chamado, sem ter santidade, se torna sem sentido. E eu queria caminhar para o versículo 14. Versículo 14 fala o seguinte: segui a paz e com todos a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Olha só, primeira palavra: segui a paz com todos. Você tem que ser um cara pacífico. Você tem que ser alguém que se relaciona com todo mundo. Crente, não crente, você tem que ter paz com todo mundo. Calvino fala o seguinte: o que esse versículo está querendo dizer para nós é: seja alguém que exerce a bondade e a misericórdia, até para quem é de fora do corpo de Cristo. Seja amoroso, ame e abençoe, mas até o limite em que você consegue ser santo. Nós não somos chamados por Deus para termos paz com as pessoas que destroem a nossa vida de santidade. Seguir a santidade, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sabe por quê? Não faz sentido nós vivermos uma relação pacífica com as pessoas se o caráter de Deus não pode ser revelado através da nossa vida. A nossa vida se torna inútil, sem propósito algum. O motivo pelo qual Deus mantém o oxigênio entrando nos nossos pulmões, o nosso coração batendo e o nosso cérebro funcionando, é porque Ele quer revelar quem Ele é através dos nossos relacionamentos. Por isso nós temos que ter paz com todos. E a santidade precisa acontecer na nossa vida. Senão o que acontece? As pessoas não verão a Deus. Então nós temos que entender que 3 coisas que eu queria que você gravasse. A santidade é algo consciente e voluntário. Santidade é algo consciente e voluntário. Ninguém que não reconhece que está sendo transformado e santificado por Deus está sendo santificado.
Ninguém é santificado sem perceber que está sendo santificado. É algo consciente. E é algo voluntário. Por isso que o texto diz, seguir. É um mandamento, é uma ordem. Siga. Você participa, você faz. Você segue a santificação. Você vai em direção à santificação. Ninguém participa da santificação de maneira que é inconsciente. Eu acho que eu estou sendo santificado. Eu acho que Deus está me mudando. Não, se você não consegue perceber que Deus está transformando seu coração, é porque você não está sendo transformado. Esse é um sinal de que algo do Espírito está acontecendo na nossa vida. E que nós estamos sendo participantes da santidade dele. É porque ele está nos transformando. É porque ele está quebrando a gente para valer mesmo. Segunda coisa que eu queria deixar claro aqui. Santificação é um processo coletivo, não é algo isolacionista. Santificação não é algo isolacionista. É algo que acontece em comunidade. É algo que acontece nos relacionamentos. Porque Deus se manifesta e manifesta o teu caráter através da igreja. Gente, no mundo inteiro, a glória de Deus está manifesta na natureza. E você pode olhar para um passarinho e falar, Deus, o Senhor é bom demais. E você pode ter o seu coração cheio de vontade de louvar a Deus quando você olha para o céu. Ontem eu ouvi a história da mulher que falou assim, toda vez que ela escuta turbina de avião, ela tem vontade de agradecer a Deus. Porque ela sente o poder de Deus no barulho da turbina do avião. Ela fala, Deus é grande demais. Eu sinto vontade de orar quando eu como. Não sempre, mas algumas vezes eu sinto vontade de orar quando eu como, porque eu penso, nossa, que negócio delicioso isso aqui, Deus do céu, glorificado seja o Senhor. Eu tenho vontade de orar, irmãos, é verdade, não é zoeira. Eu tenho vontade de orar quando eu como, porque é muito bom, e eu falo, Deus, sua glória está nisso aqui, obrigado, porque nós podemos sentir o gosto. Mas isso tudo só é percebido por quem já foi justificado e está sendo santificado. É só o povo dele que consegue ver a marca dele na obra-prima dele. Só a gente que percebe essas coisas. Quem não é crente, gente, quem não vive santificação, não vê Deus em coisa nenhuma. Não é assim que está lá? Mateus 5. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Quem está sendo santificado vê Deus em tudo. Fala, Deus, glória ao seu nome. Eu olho para Madalena e falo, Deus, o Senhor existe mesmo. Mas como que Deus decide falar com a sociedade? Como Deus decide falar com os homens? Através da sua igreja. É um processo coletivo. O que o texto diz é que Deus está querendo nos exortar, Ele está querendo colocar para fora as coisas sujas e erradas em nós, para poder curar a gente. E isso acontece no ambiente da igreja. Então é coletivo, sentido primeiro, que acontece no meio da igreja. Quem não frequenta a igreja não está sendo santificado. Garantia completa das Escrituras Sagradas. Quem não tem pastor não está sendo santificado. Quem não vai no culto não está sendo santificado. Quem não divide as suas dores com os seus irmãos, não chora com eles, não ora com eles, não lê a Bíblia, não compartilha as bênçãos de Deus, não está sendo santificado. É impossível viver a santificação isolado do corpo de Cristo. Não é uma coisa isolada. Segundo lugar, não é uma coisa isolada. Por quê? Porque a gente não é santificado, irmãos, só para a gente ser feliz aqui nessa vida. O motivo pelo qual a gente está vivo aqui ainda é porque Deus nos justificou e agora Ele está nos santificando porque Ele quer revelar a si mesmo para esse mundo perverso e perdido. O motivo pelo qual nós estamos sendo santificados é porque Deus quer nos usar para se revelar às pessoas que não conhecem. Então santidade nunca pode ser um negócio que fica preso dentro da igreja. O que Deus está transformando em você não é para ficar aqui dentro e em você. Você precisa levar para fora. Gente, olha o que a obra de Cristo fez. O véu foi rasgado. Sabe o que isso significa? Deus quer expor a santidade dele para o mundo. Ele quer que o universo inteiro veja a glória e a santidade dele. Não é para poucos. Não é mais para o sumo sacerdote. Aquele cara que uma vez no ano, uma vez na vida entrava lá dentro e ficava na presença de Deus. Agora Deus quer rasgar o seu coração e revelar para o mundo inteiro a sua santidade, a glória e a beleza de quem Ele é, através de nós. Deus transformou a sua santidade em uma coisa pública.
república, coisa pública. Isso é o Evangelho. Eu preciso falar para você. Sabe por que Deus está tratando o seu coração? Porque Ele quer revelar o que Ele transformou em você para quem não é crente. É por isso que santificação não é algo isolacionista. Não acontece sozinho. E não acontece para ficar para você. Amém? Agora eu quero terminar com essa última parte aqui. Verso 15. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Esaú tinha o direito de filho, e ele não desfrutou disso. E ele trocou seu direito de primogenitura por prazeres momentâneos dessa vida, por futilidades. Aí no fim ele quis se arrepender e quis ganhar a herança que ele tinha aberto mão. Sabe o que esse texto diz para nós? Nós temos que viver santidade enquanto há tempo. Porque a hora que o nosso tempo acabar, a hora que Jesus quiser nos retirar daqui, ou a hora que Ele for voltar, não vai ter tempo de plantar aquilo que a gente poderia ter plantado, para semear no Espírito. E nós não vamos ter recompensa no céu. É isso que o texto está falando. Esaú, ele vendeu o seu direito de primogenitura. O que ele poderia construir como um filho de Deus, ele vendeu. Ele abriu mão. E aí depois, quando ele foi se arrepender chorando, não tinha tempo mais de recuperar o que foi perdido. Isso aqui diz para nós sobre galardão, sobre as coisas eternas que nós estamos construindo nessa vida. Eu quero dizer para você, cada dia que eu tenho vivido, passa pela minha mente o que Jesus vai dizer para mim a respeito do que aconteceu no dia de hoje. O que Jesus vai dizer para mim sobre como eu lidei com tais pessoas e tais pessoas da igreja. Eu tenho pensado o tempo todo, Deus, será que eu fiz o que eu tinha que fazer? Eu estou de consciência limpa? Eu fiz alguma coisa errada? Eu pratiquei a justiça? Eu exerci a misericórdia? Eu andei aos 60 km por hora quando a placa dizia 60? Deus, eu dei chance para a pessoa conversar comigo quando ela disse que precisava conversar comigo e desabafar? Porque eu não quero ninguém me condenando depois, e eu não quero perder o meu direito de filho de construir coisas para a eternidade. Enquanto nós vivemos a santificação, nós não só somos transformados à imagem de Cristo, mas nós estamos acumulando uma riqueza eterna que nem traça corrói, que nem ladrão rouba. E a gente só pode fazer isso enquanto a gente está aqui. Vai ter uma hora que não vai ter tempo mais. E aí a gente vai para a eternidade, onde a gente só vai desfrutar o que a gente alcançou. Mas o que a gente podia plantar, a gente deve plantar, a gente deveria ter plantado aqui. Amém, irmãos? Amém. Deus tem santidade para nós. Essa é a vontade dele. Você não quer ser justo e santo? Você não quer ser honesto, misericordioso, verdadeiro com as pessoas? Parar de mentir. É tão feio mentir. Faz tão mal para o seu coração.